Boa noite. Esperar um minutinho, pessoal, chegar. Vamos mandar aí pro pessoal. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos convidando o pessoal aí para entrar na live. Que dia hoje, hein? Todo mundo sem rede social. Foi uma loucura hoje. Até todo mundo entendeu o que estava acontecendo, né? Então, nós tínhamos marcado uma live hoje para as 7 horas e, infelizmente, por conta de tudo que ocorreu, a gente acabou atrasando aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre foco, déficit de atenção, hiperatividade. É um tema bem polêmico. Você conhece alguém que tem algum problema de distração, de não conseguir focar, de ser uma pessoa desorganizada? Se você conhece, não esquece de mandar essa live para a pessoa ou até confirmar aqui se você conhece alguém que é desatento, que perde o foco com facilidade, perde muitos objetos. Tem pessoas que esquecem a chave onde colocaram, ou às vezes esquece a lancheira em cima da mesa, ou o trabalho da escola. Muita gente esquece as coisas, né? Também tem muita gente que esquece de um compromisso, né? Muita gente marca e de repente não aparece, esqueceu completamente do compromisso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o déficit de atenção e hiperatividade, né? A questão do foco e problemas. Vocês conhecem alguém? Marquem aqui para mim se vocês conhecem alguém que tem problema de foco e atenção. Bom, então eu vou começar contando uma história de uma menininha. Vamos pensar numa menina lá dos 7 anos de idade. A menininha com 7 anos de idade, ela começa o quê? Com dificuldade na escola. Não consegue terminar tudo que a professora escreve. Então, a professora escreve no quadro, ela não consegue ter tempo de terminar de copiar, a professora já está apagando. Ela derruba muitos objetos, ela acaba esquecendo a lancheira em casa, ela esquece do lápis ou do material, né? O caderno que ela precisava. Isso tudo é indícios do quê? De déficit de atenção. Aí, aos 12 anos, ela já não tá mais esquecendo as coisas. Porém, o quarto dela é uma bagunça. Nada para no lugar. Além de o quarto ser uma bagunça, ela nunca sabe onde colocou as coisas. Nunca sabe onde está o carregador do celular, nunca sabe onde deixou a mochila, ou aquele casaco, ou aquele tênis que ela tanto gosta. Então, ela acaba esquecendo muitos objetos. E, principalmente, esquecem compromissos. Esquecem, se não anotar, um trabalho. Esquecem, às vezes, de um aniversário, de um compromisso, de tomar um sorvete com alguém. Então, são pessoas que normalmente esquecem. E também, às vezes, tem tique nervoso. Por exemplo, batem muito a perna, balançam muito a caneta, mexem muito no cabelo. São pessoas agitadas. Vocês conhecem pessoas agitadas? Se você conhece, coloca aqui embaixo assim, eu conheço alguém assim. Ou eu sou essa pessoa. Também, às vezes, acontece muito. Então, quem tá aí na live, por favor, mande para várias pessoas aí que a gente tá ao vivo hoje falando de foco e atenção. Então, essa pessoa, ela vai crescendo. Então, lá na infância, começa a aparecer, lá por 7 anos, começa a aparecer esse déficit de atenção. Ela vai crescendo e esse déficit vai piorando, né? Aí, aos 18 anos, ela vai morar sozinha. Aí, ela tem compromissos de cozinhar, limpar a casa, questões financeiras. Aí, ela tem que organizar as finanças, ela tem que organizar a casa, ela tem que organizar a sua vida em si. E, além de tudo isso, ela precisa respirar. E ela não consegue. E aí essa pessoa começa a ficar estressada. Sabe aquela pessoa estressada, aquela pessoa nervosa, que fica estressada ao ponto de gritar, aí começa a manifestar agressividade na sua fala, fica uma pessoa difícil de conviver, né? Ela esquece as coisas, daí fica brava com ela mesma porque esqueceu. Aí era pra ela ter passado no mercado, ela esqueceu de passar no mercado, daí ela fica irritada. Ela tinha que ter passado pra pagar uma conta e ela não pagou a conta, daí ela vai pagar multa e juro por conta disso. Acho que voltou.
Meu marido tem déficit de atenção. E já aconteceu, né? Na mesma semana, de eu chegar em casa, depois de trabalhar, e não ter luz. E aí eu olhei pra ele e falei, você pagou a conta de luz? Aí ele jura que pagou, né? E aí eu falei, tá bom. Daí a gente entrou, fez a ligação, pediu pra religar e aí ligaram a luz, né? Demorou um pouco, não veio naquele dia, a gente ficou sem luz naquele dia. Isso foi numa segunda ou terça-feira, não me recordo. E na mesma semana, por quinta e sexta, cortaram a água. E aí depois desse dia, a gente aprendeu que em débito na conta seria a melhor opção, porque ele não lembrava de pagar a conta no dia. Então, são pessoas que esquecem muito do que tem que fazer, os compromissos, né? Então, elas são umas pessoas que acabam ficando irritada ou nervosa por conta dessas situações que acabam ocorrendo. Muitas vezes, o César também já esqueceu as meninas na escola, então a gente tem que começar a utilizar de técnicas, né? Para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida. Então, assim, as características principais de uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade são pessoas inquietas, são pessoas distraídas, são pessoas distraídas, né? E pessoas que esquecem muitas coisas, muitos objetos, né? O César às vezes faz lancheira, deixa em cima da mesa e sai para trabalhar e fica ali a lancheira. Ele faz café também e de manhã ele faz uma quantidade maior, daí ele coloca naqueles copos térmicos e muitas vezes ele esquece o copo em cima da mesa ou do lado da cafeteira. Então são pessoas que têm uma dificuldade muito grande em terminar o que começa, né? Então ele começou, colocou ali o café, deixou ali, em vez de ele levar, ele esquece. São pessoas que começam, por exemplo, a arrumar uma gaveta e não terminam. São pessoas que começam a digitar um trabalho e quando vê já está na página de compras, daqui a pouco já está no site comparando preço, daqui a pouco já está... São pessoas assim que pensam tão rápido, que elas fazem milhões de coisas ao mesmo tempo e acabam não fazendo nenhuma. Então são pessoas extremamente agitadas. Mas nem todas as pessoas que têm déficit de atenção, elas vão ter hiperatividade. Hiperatividade é outras características, é a pessoa que não para sentada, é a pessoa que mexe muito os braços, muito as mãos, né? O César, quando a gente tá conversando ou falando de algum assunto mais tenso, ele não consegue... Olá, voltou? Vocês estão me ouvindo? Acho que sim. Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, então tá. Então, assim, quando a gente começa a falar de um assunto sério, às vezes nem é em relação a gente, ou em relação às crianças, ou algum plano que a gente está fazendo para o futuro, ele levanta, ele começa a andar, ele começa a se movimentar, ele vai e abre uma janela, ele vai e abre a porta da geladeira, tipo, coisas assim que não precisava, mas ele vai fazer para aliviar aquela tensão. São pessoas assim que são pessoas mais agitadas, normalmente na sala de aula não param quietas, levantam e saem, são pessoas que precisam gastar essa energia. Bom, então até agora a gente falou o quê? Todas as características, né? Então, se vocês conhecem alguém que é desatento, alguém que esquece muitas coisas, pessoas que são normalmente mais agitadinhas, elas têm alguma suspeita aí de déficit de atenção, certo? Bom, então, eu amanhã, né, eu vou deixar uma enquete aqui com várias perguntinhas. Mandem para as pessoas que vocês conhecem essas perguntinhas, que daí a gente vai estar aí tendo Existem graus também de déficit de atenção. Existe o grau leve, moderado e o grave. Qual que é a diferença? As pessoas que têm pouco déficit de atenção, um pouco mais, e as pessoas que ainda não desenvolveram. Porque sim, com medicação e com a psicologia, a gente consegue ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Tanto as pessoas que têm essa patologia, quanto as pessoas que também têm dificuldade em focar. Eu lembro muito que eu tinha dificuldade de focar e eu não tenho déficit de atenção, mas eu tinha muita dificuldade em focar porque eu não tinha treinado o meu foco. Mas como que a gente treina o foco, Larissa? Muitas mães fazem ao contrário do que deve.
Elas pegam as crianças, colocam numa sala ou num quarto de estudo e elas eliminam qualquer barulho. Desligam TV, fazem de tudo para a criança ficar só ali naquele momento com aquela tarefinha. Só que pensem bem, ali ela vai estar só com a tarefinha, mas na sala de aula ela vai? Não. Na sala de aula vai cair o lápis do colega, alguém vai abrir a porta da sala para dar um recado, a professora vai se levantar ou vai se sentar, ela vai conversar com fulano, aí tem a conversinha paralela dos amigos. Então tudo isso acontece ao redor da criança. Então ela tem que começar a treinar, porque senão ela vai se dispersar muito fácil, né? Outra característica do déficit de atenção é as pessoas não conseguirem ter um diálogo muito longo. Elas começam a conversar com a pessoa, mesmo que seja em duas, ela olha para o nada e viaja na maionese, como a gente chama, né? Ela viaja, ela vai para outro mundo, vai para Nárnia, como dizem, e volta. Então, você tem que começar a treinar esse foco das crianças, tanto crianças com patologia quanto as crianças que não têm patologia. Como é que a gente faz? Você não vai deixar ligada a televisão lá no desenho, mas você pode deixar ligada num jornal, num programa que você gosta, enquanto a criança está ali fazendo tarefa. A gente tem que auxiliar a criança a fazer a tarefa e não fazer por ela. Então, você também lá fazendo a janta e tal, você pode botar a criança na sala, ali na cozinha, para que ela comece a fazer a sua tarefa. Então, você começa a mostrar que pode ter movimento ao redor dessa criança e ela tem que começar a treinar a fazer a sua atividade, mesmo que isso demore, porque vai demorar um pouco mais, mas ela vai treinando. Treinar, ler em voz alta também é bem legal, bem importante. Então, você começar a treinar com essa criança, né? Ela ler em voz alta, ela interpretar o que ela leu, porque não é só ler, né? Ela tem que interpretar o que ela tá lendo. E daí, depois que ela interpretar o que ela tá lendo, seria também interessante você fazer ela fazer uma análise do que ela leu, se ela achou legal, o que ela mudaria se ela pudesse mudar aquela história. E aí, dessa forma, você vai fazer com que a criança treine o seu foco, seja na leitura ou apenas na atividade escolar, certo? Outra coisa que a gente deve levar em consideração é a medicamentos, né? As pessoas às vezes são contra dar medicamento para criança, mas pense só, você dar medicamento para criança, se ela tiver um déficit de atenção moderado ou grave, vai ajudar a ela a se manter focada na escola. E manter ela focada na escola pode aumentar a sua autoestima. Porque imagine se ela for a única criança que não consegue fazer alguma atividade, ou não consegue terminar de copiar tudo que está no quadro, ou não consegue fazer algumas outras atividades que as outras pessoas fazem com facilidade. Então, levar em consideração que a medicação nem sempre é ruim. Quando ela for necessária, ela é muito benéfica para tudo, até para a autoestima de uma criança numa sala de aula. Outra situação é as terapias. Por quê? Porque a terapia, ela vai te dar técnicas, ela vai te dar ferramentas para que você conduza a vida dessa criança, né? Organizar uma agenda de tempo e espaço para a criança fazer as atividades, para a criança entender os horários que ela tem que fazer algumas atividades, por exemplo, acordar e fazer a tarefa da escola, arrumar a lancheira antes de almoçar, escovar o dente após o almoço, chegar em casa, fazer um lanche e aí estudar ou ler, né? Escurecer ou tomar seu banho. É muito legal quando você começa a estabelecer uma rotina, uma agenda com essa criança e ela de fato faz, né? Ontem, domingo, aqui no sul tá chovendo, tá frio. Eu achei bonitinho, as meninas escureceram mais cedo e elas vieram, mãe, já tá na hora do banho? Tipo, tá muito cedo. Aí eu olhei, era 5 horas, eu falei, não, ainda falta bastante. Mas por quê? Porque elas associam escurecer o banho. Então é legal você manter uma rotina com a criança para que ela tenha autonomia. A autonomia faz com que ela também aumente a sua autoestima. Então é interessante. Além da agenda, outra coisa que é bem legal a gente fazer para déficit de atenção e hiperatividade é uma lista de tarefa. Então
Então, organizar uma lista de tarefa durante a semana para a criança fazer, uma lista de tarefa dos trabalhos da escola que ela tem que executar, uma lista de tarefa dos compromissos que ela assumiu para fazer, ir no aniversário, essa semana é a semana das crianças, né? Então tem o dia do cabelo maluco, o dia da fantasia, o dia do não sei o quê. Quando você começa a montar com a criança essa lista, e essa lista fica visível para que ela veja constantemente, ela começa a ter autonomia também para executar. E isso faz com que ela se acalme. E quando um hiperativo ou qualquer ser humano, ele não é exposto à pressão, ele não se irrita. Porque uma pessoa irritada, ela fica agressiva. E aí, tudo não vai legal, né? Então, assim, outras características que eu acho interessante, né, e que eu converso com meus pacientinhos é assim. Vamos pensar que o nosso corpo é um motor, certo? E aí eu tenho que dar o quê? Um combustível. Tá, e se eu der um combustível adulterado para essa minha máquina aqui, o que pode acontecer? Ah, ela vai pifar. Sim, ela vai pifar. E se eu der, além de um combustível, um óleo adulterado, o que vai acontecer com essa máquina? Vai piorar, Larissa, vai pifar mais rápido ainda. Legal. Agora, além de tudo isso, eu boto essa máquina a funcionar 24 horas. O que pode acontecer? Meu Deus, essa máquina vai explodir. E sim, essa máquina aqui, nosso corpo, a alimentação é nosso combustível, exercício físico é o nosso óleo e dormir é o descanso da máquina. Então, para nós, a gente precisa dessas 3 coisas para não se irritar. Então, quando eu estou irritada é porque eu posso estar com fome, ou eu posso estar com sono, ou eu posso estar cansada. Então, isso também me ajuda a descansar, a dormir bem e a comer bem, a ter um nível de irritabilidade menor. Agora, além de tudo isso, eu tenho uma agenda muito cheia, com muitos compromissos e com medo constante de perder compromisso, de perder o controle da situação, faz com que eu fique muito irritado. E muito irritado vai fazer com que eu fique o quê? Agressivo. Aí agressivo pode ser aquela pessoa que estoura, xinga as pessoas, pode ser aquela pessoa que grita, que chora, que esperneia ou até que bate. Então, para você não chegar nesse nível de estresse, durma bem, coma bem, faça exercício físico e, além de tudo isso, se organize. A organização vai fazer com que a tua vida tenha muito mais qualidade de vida. Isso eu tô falando para todos nós. Não precisa ter déficit de atenção e hiperatividade para você ter uma agenda, uma lista de tarefas, uma organização de tempo e espaço. Isso tudo vai ajudar e muito a gente ter uma qualidade de vida. Não é mesmo? Bom, além de tudo isso, o que mais, Larissa, a gente pode fazer para melhorar o nosso foco, a nossa atenção, nossa concentração? Treinar, então treinar a leitura, treinar, ver alguma coisa e tentar transmitir, né? Respirar, então aprender a respirar é muito importante, principalmente quando a gente tá com as emoções alteradas, né? Aprender a inspirar e expirar, né? Então, cheire a florzinha, sopre a velhinha. Dessa forma, você vai fazer com que as coisas sejam muito mais fácil e se torne muito mais tranquilo de resolver. Então, se eu estou nervosa, se eu estou irritada, eu saio daquele momento, vou no banheiro, vou dar uma volta, vou respirar, né? E dessa forma, quando eu respiro, eu volto ao controle. Se eu respirar adequadamente, comprimindo o meu diafragma, eu vou fazer o quê? Eu vou ter dois benefícios, 2 hormônios que vão liberar, né, endorfina e dopamina, aonde eu vou deixar eu mais calma. E eu ficando mais calma, eu consigo manter o controle. Meditar é outra técnica muito importante para ajudar aí no controle, né, do foco e atenção. Então, sentar todo dia por 10 minutos no início, depois ir gradativamente aumentando, pensar em nada, tentar só se concentrar na sua respiração. Isso faz realmente com que a gente entre em sintonia com o nosso corpo. E isso ajuda muito as pessoas a tentar se entender e entender o seu processo, o seu corpo, a sua respiração. Esse processo ajuda muito no foco de atenção e concentração também.
Dormir bem, né? Outra questão, né? Que as pessoas mais agitadas, às vezes elas têm insônia, ou elas adormecem e acordam no meio da madrugada e não conseguem dormir novamente. Então, tentar se concentrar em si. O que eu tô fazendo? Eu tô pensando em N problemas. É o momento? É agora que você vai resolver? Tá, e se eu levantar e fizer uma lista do que eu tenho que fazer? Ou se eu resolver assim, não, eu vou dormir agora, amanhã quando eu acordar eu faço essa lista. Ou dizer assim para mim mesmo, agora é a hora do meu corpo parar, porque senão a gente não aguenta, não é verdade? Então vamos pensar, respirar é importante e praticar exercício físico, ter muito mais calma, né? Por quê? Porque desacelera, a gente faz lá, libera alguns hormônios, a gente fica em paz, diminui, né, o nosso estresse e isso faz com que a gente tenha controle. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, né? As características do déficit de atenção, o que fazer, o que não fazer, né? E o que é. Então, amanhã eu vou deixar aqui no meus stories uma enquete, né? Várias enquetes sobre déficit de atenção e vamos ver aí quantas pessoas têm falta de atenção, concentração e se estressam e até se irritam com isso. Tá bom? Tenham todos uma boa noite e desculpa o atraso da live, mas hoje o problema não foi com a gente, né? Foi com todo mundo, tá certo? Boa noite para todos, beijinho!